Página 39 do nosso livro, tá, gente? Nós vamos dar início aqui à nossa terceira aula, né, de missiologia, na página 39, continuando, então, o assunto. Hoje, no capítulo 2 do livro, plano salvífico retomado, Cristo e a Igreja. Né? Então, no conteúdo deste texto, deste capítulo 2, do livro que foi produzido pela Escola Preparatória de Obreiros de Joinville, da Assembleia de Deus, né, pelos pesquisadores da Faculdade Refidim, nós vamos, primeiro, né, o conteúdo, nós vamos trabalhar a graça, né, o Messias, agente da nova aliança. Então, eu já quero destacar essa nova aliança aqui, essa aliança, como o nosso objeto principal, nosso principal tema desse capítulo 2 será a nova aliança. Né? Então, é isso que nós vamos sempre perseguir aqui, sempre discutir nesse capítulo 2 do livro. Depois nós vamos ver o terceiro ponto, que será Jesus Cristo e o homem a seu serviço. Esse homem aqui dá conta do gênero humano, tá? Então somos seres humanos. E quarto ponto do conteúdo do capítulo 2, a igreja, a missão e as sociedades missionárias. Esse conteúdo que eu estou lendo, ele está na página, na contrapágina quando abre o capítulo 2, plano salvífico, retomado, Cristo e a igreja. Tá? Então, vocês virem a página, vocês vão ver atrás aí o conteúdo do capítulo e o que nós devamos saber depois de estudar esse capítulo 2. Vamos à introdução. Gente, eu quero destacar com vocês alguns pontos importantes, que seriam, então, primeiro, tentar identificar nesse livro, nesse capítulo 2, qual é a pergunta que vai conduzir nós na leitura e na pesquisa aqui do capítulo 2, um estudo propriamente dito, né, desse capítulo 2, que vai tratar da aliança, ou melhor, a segunda aliança, a nova aliança, né, feita por Deus com a humanidade na pessoa de Cristo, segundo a tradição cristã. Então, vamos tentar identificar algumas perguntas que precisarão ser respondidas. O objeto, né, o nosso objeto aqui, que vai estar sempre aparecendo, então, é essa graça, essa segunda aliança, né, essa nova aliança. E, claro, a justificativa de estar trabalhando essa nova aliança é o Messias, o Cristo como, né, o agente dessa nova aliança. Né? Então, se justifica estudar a segunda aliança, por quê? A nova aliança? Porque Cristo é o que promove. Então, aquele que crê, aquele que acredita, aquele que segue e acredita, né, no Cristo, ou em Cristo, é alcançado por essa segunda aliança. E nós vamos ver também vamos levantar, eu não sei se nós vamos conseguir responder, assim, provar essas respostas, né? Quando vai falar, no último ponto aqui, a igreja, a missão e as sociedades missionárias. Né? A igreja, ela desenvolve trabalhos teologicamente apoiados no desenvolvimento de ações sociais. Isso é fazer missão, isso é o que a missão da igreja, a missão da igreja se resume a ações sociais. Esse capítulo 2, ele também faz pode ser uma problemática, uma pergunta que eu estou levantando aqui, tá? E vamos indo, tá? Para frente aqui. Bom, na introdução, na página 39, nós vamos... No capítulo anterior, então, falando do capítulo anterior, tratamos sobre o plano de Deus e o seu desenvolvimento na história bíblica. O que eu chamei na aula passada de uma epistemologia da graça, ou seja,
como explicar a graça? Como explicar de onde vem essa graça? Por que essa graça? Por que essa nova aliança? Por que essa entrega? Então, o autor aqui do livro já diz, no capítulo anterior, que eu chamei de epistemologia da graça, vem falando das dispensações, falou dentro dessas dispensações, sempre apontando para essa nova aliança, explicando por que ela viria e a necessidade dela existir no futuro, e esse futuro do Antigo Testamento aponta para o nascimento do Cristo, a vida e ministério e a obra eficaz de Cristo. Então, aqui se materializa essa nova aliança. Mas antes dela aparecer, propriamente dita, em Cristo, ou como uma possibilidade, tem toda uma explicação teórica que eu chamo de epistemologia da graça. E o que nós vamos, ou estudamos na aula passada, nas páginas, principalmente aqui nas páginas 25 para frente, até o final. E aí vai falando da dispensação, da diáspora, dos textos, da importância da fé difundida, que era o monoteísmo, nós vimos, né? O papel das sinagogas, Israel, e aí é uma hipótese, né? A falha de Israel em sua missão, né? Israel falhou, não falhou, ou o plano era exatamente esse, Israel não dá conta para que a igreja surgisse. Então, são hipóteses que se levantam e a gente vai tentar responder ou sustentar essas hipóteses agora, tá? No plano salvífico. Tá? Lembrando que o que nós estamos aqui analisando é a nova aliança. Essa é a nossa análise. Então, vejam. No entanto, eu estou lá embaixo, tá? No último parágrafo da página 39. No entanto, os discípulos de Cristo deverão continuar com a obra evangelística iniciada por Jesus, né? Ou seja, nós temos uma epistemologia da graça, Jesus já nasceu, Jesus já cumpriu o seu ministério, agora fica a cargo, essa nova aliança da continuidade, ou no alcance mundial dessa nova aliança, fica a cargo dos discípulos. Houve uma explicação, houve uma teoria da graça. A graça aconteceu em Jesus. Jesus materializou essa graça. Jesus se entregou em nome dessa graça. Essa graça aconteceu. A nova aliança está estabelecida, só que ela não ficou restrita ao território palestínico, né? Ela se estendeu. E como? Então, no entanto, os discípulos de Cristo deverão continuar com a obra evangelística iniciada por Jesus. Não devemos nos esquecer de que fomos habilitados pelo Espírito Santo para cumprir o mandato missionário de Cristo e que o não cumprimento da missão redundará em perdição eterna para milhares de indivíduos. Então, eu já começo a fazer uma pergunta deixando aberta. De quem é essa responsabilidade? De levar essa graça, essa nova aliança feita por Deus na pessoa de Jesus com a humanidade. Ficou para os discípulos. Os discípulos também fizeram a sua parte, deixaram um legado, mas não finalizaram. Atualmente está nas mãos de quem? Podem alguém me responder? Dar continuidade a esse ministério da nova aliança. Quando eu falo ministério aqui é servir, né? Apontar o caminho. Quem é que ficou com esse compromisso, propriamente dito? Não? Ninguém se arrisca? Nós, Frank! Nós quem? Tira eu dessa. Eu não. Nós quem? Faz aonde, Paulo? Está trabalhando, né? Eu estou dirigindo e a mulher está vindo do meu lado. Que belo exemplo, né? Que belo exemplo, né?
Não, mas quem está vendo é ela, só estou ouvindo. Ah, tá. Então presta atenção na estrada aí, Barão. A igreja, Frank, nós ficamos com essa responsabilidade. Exato. Perfeito. É isso mesmo. Então vamos em frente. Obrigado, Paulinho. Vamos em frente. Ó, essa nova aliança, página 40, é estabelecida pelo sacrifício cruento de Cristo no Calvário e pela sua ressurreição que garante o triunfo da igreja, conforme Mateus 26. Então nós temos aqui, no mínimo, 1, 2, 3, 4 textos, né, dando a base para essa afirmação. Ainda na página 40, no terceiro parágrafo, a superioridade do novo pacto, de acordo com a epístola aos Hebreus, inclui, primeiro, essa nova aliança, segundo aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, inclui. O que inclui essa nova aliança? Lembrando que o que nós estamos vendo aqui é o que significa essa aliança, para quem que ela é eficaz, ela é eficaz para quem, né? E como aplicar essa nova aliança. Então, vamos lá, o que inclui essa nova aliança? Primeiro, superioridade da dispensação da graça e da aliança realizada através do sangue de Cristo em relação à dispensação da lei e sua aliança. Ou seja, não preciso explicar, como alunos de teologia e há muito tempo na igreja, vocês já ouviram várias vezes que a aliança feita por Cristo, ela cobre a aliança feita com Moisés, né, pela lei. Outro ponto, superioridade do representante da graça, no caso Cristo, em relação ao representante da lei, no caso de Moisés. Então, Jesus, maior que Moisés, no aspecto da aliança. Superioridade, outro ponto, do único sacerdote da graça, saber o Cristo, sobre a casta sacerdotal da lei representada por Arão e sua família. Então, Cristo superior também aos levitas. Tá? O último ponto, então, sobre o que inclui essa superioridade, é a superioridade do sacrifício consanguíneo, único e definitivo da graça. Ou seja, Cristo, em relação aos sacrifícios contínuos e impessoais da lei. Ou seja, os sacrifícios da lei, a certo momento da história, caíram no pragmatismo, né? Que o pragmatismo é aquela automação útil, utilitário, mas tem um texto no João capítulo 8 que tem uma discussão sobre isso, no momento do apedrejamento da mulher. E Jesus faz uma pergunta eficaz: quem não tem pecado, jogue pedra. Se nós lermos o contexto histórico do próprio Evangelho, capítulo 7, capítulo 8, o capítulo 7 explica, né, o que está acontecendo no 8. Nós vamos ver que o sacrifício que eles estavam fazendo no dia de tabernáculos era apenas externo, não estava internalizado nos fariseus, que acabam sendo personagens centrais ali daquele diálogo entre Jesus e eles, na questão do apedrejar ou não a mulher, que segundo eles ela estava pecando, né? Estava num ato de pecado. Então aqui, nesse item da superioridade do sacrifício consanguíneo, no caso, o que Jesus fez e fez por todos, e não apenas por judeus, todo aquele que nele crê, essa é a frase fundamental para entender essa nova aliança, e não apenas aqueles que nasceram de judeus, mas todos aqueles que nele crê, né, alcançarão essa graça. É claro que crer aqui também tem que ser entendido não apenas como algo subjetivo, né? Tem que ser objetivo também. O que seria algo subjetivo? Eu creio, beleza, estou aqui dentro da minha cabeça, eu creio, mas eu não produzo nada objetivo, né? Não, eu creio em Jesus, mas não produzo objetividade, continuo sendo uma pessoa que não demonstra nenhuma transformação externa
de ter aceitado essa nova aliança, que é o próprio Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida de quem aceita segui-lo. Então, não apenas subjetivo, não apenas interna, mas também tem que produzir objetivamente, tem que apresentar resultados. E uma coisa não está desassociada da outra. Uma vez que subjetivamente, interiormente, eu acredito, enquanto ser humano, eu produzo os frutos que alguém já disse, né, são dignos de arrependimento. Então, uma coisa não vai anular a outra, não apenas também viver objetivamente, só demonstrando piedade, só demonstrando santidade, só demonstrando devoção. Na verdade, eu não sou nada disso, é uma encenação. Tá? É possível? Sim, mas não aguenta muito tempo, porque na própria Bíblia a gente tem exemplos disso, né? No Novo Testamento, de pessoas que associaram-se ao cristianismo com finalidades não eternas, mas finalidades terrenas, finalidades momentâneas, né? Então, não deu muito certo. Eu estou falando de Ananias e Safira, tá? Para quem não pegou aqui a minha referência. Tem outros. Aquele encontro de Paulo com um mágico que queria que Paulo ensinasse ele a expulsar os demônios, etc, etc. E tem outros que vocês vão vendo conforme as leituras do Novo Testamento. Certo? Bom, ainda na página 40, nós temos aqui a nova aliança, o último parágrafo da folha da página 40. Então eu coloco aqui, é o nosso objetivo, a aliança da redenção, nosso objeto de análise. Nós estamos analisando a eficácia desta aliança, né? Ela é eficaz para quem? E quando? Ela continua sendo ou serviu só no passado? Né? Porque tem essa discussão também na atualidade, né? Não, isso aí serviu só naquele tempo, hoje não serve mais, que é aquela vertente teológica conhecida como cessacionista, né? Serviu só por um determinado período de tempo. Porque essa aliança ela não vem apenas com que não é apenas, né, gente, é o mais importante, a salvação eterna. Ela vem também com outras demonstrações que são os dons, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá? Eu acabei falando um pouco agora sobre as questões objetivas e subjetivas. Tá? Então, a aliança da redenção foi feita pelas promessas pela pessoa divina. Desculpa, gente, tá meio... Só um pouquinho. A aliança da redenção foi feita pelas pessoas da divindade antes dos tempos, no qual cada um assumiu a sua parte no grande plano salvífico que atualmente se encontra revelada nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nesta aliança, o Pai entrega o seu Filho para morrer a favor dos pecadores e o Filho se oferece sem mácula ao Pai. Então, aqui continuamos descrevendo essa construção, eu chamo de epistemologia da graça, essa construção do conhecimento sobre o que é aliança. Aliança, tudo bem, quando eu falo aliança, um anel, tá, pode ser, mas objetivamente, o que significa? Bom, a entrega de Jesus, a morte, a ressurreição, o derramamento do sangue, a substituição da antiga aliança da lei, o cumprimento da mesma no Cristo, toda essa narrativa que acontece no Novo Testamento, é a materialidade dessa nova aliança. Eu tenho um outro ponto destacado aqui na página 41, que, segundo, tem o primeiro ponto, redenção, e segundo, obras. Bom, essas obras incluem não somente aquilo que é feito em favor do próximo, mas principalmente o que é feito em prol do estabelecimento do reino de Deus, que não deixa de incluir o próximo. O cumprimento da missão evangelística é uma verdadeira demonstração de que o indivíduo ama o próximo a ponto de sacrificar-se a favor dele. Então, aquilo que eu falei na página anterior. Né? Eu não, os autores, eu estou só lendo e comentando.
uma coisa não anula a outra. Acreditar e crer nessa aliança não anula a objetividade dela, ou seja, as obras, se eu tenho aliança com o Cristo, se eu sou seguidor do Cristo, se eu acredito no Cristo, então eu devo praticar as obras do Cristo, que são, nesse momento, imperativas, eu não posso negociá-las, eu não posso, um conceito que eu estou recentemente desenvolvendo, trabalhando, eu não posso liquidificá-las, deixar lá aquela água rala, sabe, o suco, quando a gente botava, né, quando era moleque, hoje é dia das crianças, né, e hoje é o dia mundial da leitura também, colocava o suco aquele na época era 10 centavos, né, era para 1 litro, nós fazíamos 3, ficava, né, bem ralinho, enchia de açúcar, e açúcar era mais caro que o suco, era uma falta de leitura econômica também, mas enfim, essas obras, usando esse exemplo do suco ralo, elas não podem ser diluídas com as minhas pretensões ministeriais, não podem ser diluídas, elas devem ser entendidas, aceitas e praticadas na sua integralidade, porque ela inclui o outro. E missão, qual é o objetivo da missão da igreja? Qual foi o objetivo central e continua sendo do Cristo? Qual é a missão do Cristo? O que Jesus Cristo objetivou na sua vinda na Terra, se não alcançar o próximo, se não resgatar o próximo, se não fazer pelo próximo, se não se doar pelo próximo, morrer pelo próximo, ressuscitar pelo próximo. Então, a atualidade dessa aliança, ela não pode ser diluída por pretensões ministeriais. Então, tem que ser na sua integralidade. Tá? Nem botar açúcar para adoçar, olha a diabetes. Tem que fazer como a receita foi dada. Então, essas obras incluem não somente aquilo que é feito em favor do próximo, mas principalmente o que é feito em prol do estabelecimento do reino. Aí na frente tem um versículo muito bonito que eu gosto de Mateus 10, lá na frente, no final quase desse capítulo. E eles vão dizer quais são as características do reino. E é fantástica a descrição ali, tá, gente? Então, essa é uma hipótese, né? Uma coisa não anula a outra, ou seja, o estabelecimento do reino não anula a existência da minha assistência ao próximo. Uma coisa está ligada à outra. O reino, porque eu vou ter que recorrer ao capítulo 10 de Mateus, que é o texto que eles usam aqui também como base, eles utilizam como base. É que o missionário tem uma pregação, e a pregação do missionário é essa: o reino de Deus está aqui. Aqui aonde? Aqui, na tua frente, eu represento esse reino. Então, no capítulo 10 de Mateus, depois nós vamos ler lá na frente, no finalzinho da aula. Tá? Bom, terceiro ponto na página 41, olha aqui, ó, aparece a graça. Tá? Então, a nova aliança, né? Desculpa, o favor imerecido de Deus é um dos principais elementos da nova aliança. Então, o favor imerecido, a graça. Tá? É o elemento principal da nova aliança. E aqui cabe uma discussão. Quem não merece? Quem não merece? É um favor imerecido de Deus. Um dos principais elementos da nova aliança. Quem não merece? A resposta é simples, gente. Vamos. Quem não quer? Quem não quer? O que Cristo ensinou? Aquele que quiser me seguir, toma, aí vem, né? A cruz e me segue. Quem quiser. Ou seja, é algo que, fazendo uma análise fria, uma coisa que choca, né? Uma coisa para a eternidade é algo que relaciona a nossa vida espiritual com a nossa vida física, mas eu posso não querer. Eu posso não querer. Não é uma obrigação. Eu me obrigo, porque eu sei que é bom. Aliás, é eficaz, mas é um favor imerecido?
né? Mas para quem quer. Quem não quer não é obrigado. Né? Então, aqui, o homem e a mulher seriam salvos não mais mediante aquilo que fazem, mas através dos atos de Cristo em seu favor. E aqui está falando da antiga aliança, da aliança primeira, que é a aliança da lei, estabelecida por Deus, né, na pessoa de Moisés, naquele período necessária. Agora, no segundo momento da humanidade, um segundo período da fé mundial, uma necessidade extrema de entendimento do plano de Deus com a humanidade. Então, é necessário uma segunda aliança, e maior do que a primeira, substituindo a primeira, né? Vicários, o que vem no lugar, o substituto, que é uma das coisas que a gente, às vezes, esquece enquanto cristão. Bom, tem o item 2.3 na página 41, o precursor da nova aliança. Aí o autor do livro fala o seguinte: em razão do fracasso de Israel, a voz profética extinguiu-se. Passou-se cerca de 400 anos até que Deus usa um novo mensageiro com uma mensagem de esperança e arrependimento. Então, houve um período que quem é estudante de teologia já ouviu falar, sabe, que é o silêncio profético, né? De aproximadamente 400 anos, é isso que está escrito aqui, né? 400 anos. Porém, depois disso, veio, então, um novo mensageiro. Consequentemente, o profeta chamado cumpriria a missão de preparar o caminho do Senhor através da anunciação do reino de Deus e do Messias, conforme João 1, 29 a 34. O profeta estava cônscio de sua missão e disposto a cumpri-la, mesmo que isso levasse ele aonde levou, né? A morte. A morte. Vamos para baixo aqui. O item 3 da página 42, o Messias, agente da nova aliança. Ó, vocês estão vendo que a nova aliança vai virando as páginas, ela está sempre aparecendo. Por quê? Porque ela é o tema central do segundo capítulo. Tá? Então, abrindo e fechando um parênteses já, rapidamente. O missionário, né, enquanto ministro dessa nova aliança, ele tem que ter essa consciência. Ele tem que anunciar essa nova aliança. Antes de qualquer coisa. Anuncia-se a nova aliança, antes de qualquer coisa. Obviamente, lembrando que eu falei das questões subjetivas e objetivas. Uma vez que o ouvinte aceita essa nova aliança, apreende ela em sua vida, ele objetiva, começa a aparecer os resultados dessa nova aliança. E nós sabemos quais são. Nós sabemos quais são, porque nós estamos numa realidade de igreja. Frequentamos há anos a igreja e vimos várias pessoas que não foram apresentadas essa nova aliança, eram alvos, ou seja, ela também era o alvo, e sempre foi de Cristo, mas precisava de um mensageiro, de um missionário, de uma pessoa que apresentasse essa nova aliança. Uma vez apresentada, a pessoa aceita, entra nesse novo sistema de vida, comunga com a igreja, ou seja, tem comunhão com a igreja, e no terceiro passo, no terceiro momento, começa então a objetivar. Quando eu falo objetivar, é mostrar que essa aliança é eficaz, é verdadeira, e ela produziu no sujeito frutos, então usando uma frase bíblica, né? Frutos dignos de arrependimento, que é o que o João Batista pedia para o povo, né? Apresentar frutos dignos de arrependimento. Porque confessam com os lábios, outra frase bíblica, mas o coração está longe, né? Aquilo que Jesus chamava de hipocrisia, né? Jesus adjetivava os fariseus hipócritas, e aí Jesus dava outros nomes, chamava eles de sepulcros, né? Por quê? Justamente por essa relação, essa tensão em prática e discurso, né? Na questão do missionário, na questão da igreja moderna, da pós-moderna, atualmente eu estudo a igreja na era 4.0,
que a era dos dados, né? O que importa são os números, o conhecimento, para essa geração 4.0 não é muito importante, desde que eles gerem números. Então, a igreja, na era 4.0, ela precisa revisitar algumas experiências bíblicas, né? Para se manter no caminho apresentado por essa nova aliança, que é Cristo. De acordo? Discordam? Fiquem à vontade para falar, tá, gente? Basta abrir o microfone e conversar e falar, e fica à vontade. Página 42 ainda, o Messias, agente da nova aliança. Então é o seguinte, eu vou aqui no primeiro parágrafo, eu vou ali até, depois da explicação do que significa o termo Messias, eu vou ler aqui, ó, dentro do contexto profético da Antiga Aliança, esse título, que no grego traduzido por Cristo, que ele está falando do termo Messias em hebraico, refere-se ao Messias, rei, ao restaurador da aliança de Deus, ou de Yahvé, como está aqui no texto, né, com o povo judaico, e ao supremo vingador de Israel, que libertaria Israel do jugo das nações opressoras e estabeleceria a justiça em toda a terra. E aqui nós também não podemos cometer esse mesmo. Lendo esse texto, a gente não pode cair nessa armadilha de olhar para essa nova aliança que é Cristo e pensar que é uma coisa. Na verdade, é outra. Então, mais para frente o livro vai dizer o que nós precisamos para entender. Deixa eu ver a página. Na página 45, Cristo e o Espírito Santo. Aí, mas não é agora, é mais para frente, tá? Precisa dessa ação. Eu não sei, não é minha essa definição. Eu li em algum lugar, mas eu não lembro quem falou, tá? Não lembro. Não é minha essa definição. O Espírito Santo enquanto a inteligência de Deus operante no ser humano. O Espírito Santo enquanto uma inteligência, uma capacitação intelectual no ser humano. Não é uma definição minha. Eu li em algum lugar, mas não lembro onde eu li isso, tá? Então precisa dessa capacidade que nós não temos ainda. O teremos, né? Quando eu falo não temos ainda, eu partindo da ideia de um novo convertido, de uma pessoa que recentemente abraçou essa nova aliança. É claro que, falando para uma turma de teologia, tem vários irmãos que estão há muito tempo na caminhada e, com certeza, tem, né, essa inteligência advinda da experiência, da vivência e da convivência com o Espírito Santo. Tá? Então, é algo que eu falo, não temos ainda, partindo dessa ideia que nós estamos conhecendo essa nova aliança. Certo? Então, não olhar apenas para o Messias como uma possibilidade política, não olhar para o Messias apenas como uma possibilidade do Estado, né, como está aqui no texto, né? Dentro do contexto profético da Antiga Aliança, esse título, ou seja, o Messias, né, no grego é traduzido por Christos, refere-se ao Messias, rei, o restaurador da aliança de Yahvé com o povo judaico. E penso que essa aliança aqui com o povo judaico sim, está dentro daquilo que nós estamos sinalizando no texto, que é essa aliança, uma vez desligada, Jesus fala isso na parábola do filho pródigo, né? A restabelecer a aliança. Naquela parábola ele fala isso, né? E que é exatamente a intenção original da nova aliança. Mas os judeus esperavam mais, eles queriam, né, um vingador, como usa aqui o texto, né, um vingador de Israel, que libertaria Israel do jugo das nações, que também era uma necessidade primeira. Porque Israel estava passando por mais uma opressão, agora romana, né, já vinha passado por inúmeras, né, grega, persa, babilônica, faraó, egípcia, etc. E tal, né. E agora uma outra opressão, um exílio dentro do próprio território, se é que pode ter isso, não sei, devo ter inventado isso agora, mas é para que vocês entendam a situação política de Israel naquele momento, né? Mas o Messias, o Jesus, o Cristo, o Nazareno, o menino de Belém, não veio com essa ideia de dar para Israel poderes políticos, econômicos. Não era essa a ideia. Essa não é a ideia original do cristianismo. Essa não é a ideia original do Cristo.
Depois passou a ser, né? Mas aí, como diz alguém que também, o problema não é quem escreve, o problema são os alunos que não que leem aquilo que a gente escreve e interpretam do jeito que querem, né? Esse é o problema. Jesus falou uma coisa e eles interpretaram outra. Mas aí é problema de quem interpreta, não de quem escreveu. Ah, mas é porque ele não escreveu bem escrito. Então precisa, no nosso caso, enquanto evangélicos cristãos, pentecostais, precisamos então do Espírito Santo para discernir o que Jesus quer. Né? A gente não sabe, tem que buscar. Página 43. 3.1. Cristo como caminho. Gente, quando eu li isso aqui, eu imaginei o caminho. Imagine comigo uma estrada. Qualquer estrada. Aí eu vou perguntar para vocês, se Jesus é o caminho, qual é a paisagem? Toda estrada tem uma paisagem. Qual é a paisagem do caminho? Aí eu comecei a ler mais para baixo aqui e encontrei. Encontrei. Olha só a paisagem. Cristo Jesus combina tudo quanto os homens precisam saber. Crer e ser. Página 44. Vira. Tanto no que diz respeito à natureza de Deus, como no tocante à natureza e à posse da redenção e da glória eterna. A paisagem apresentada pelo caminho é justamente esse horizonte que aponta para uma eternidade com Deus. Então vejam, em nenhum momento Jesus apresenta o caminho como um caminho terreno. Concordam? Ou não? O que vocês acham? O que está no horizonte o que está no horizonte de Cristo? Da pregação, do ensino? O que é? O que vocês acham? Só um pouquinho, gente. Eu vou atender aqui, só um pouquinho. Pensem aí, pode falar. Ô, gente, só um pouquinho aí, já volto. Um minuto. Voltei. Vai entender a vizinha? Vizinha é a minha mãe, né? Aí não dá para fechar na cara, né? Sai daqui, não dá, é a mãe, né? E hoje é dia das crianças, eu quero presente. Vamos lá. Então, no caminho tem a paisagem, no horizonte está sempre Jesus apontando: meu reino não é desse mundo, etc. Aquele diálogo dele com Pilatos, em João 22, se eu não estou equivocado, 21, 22, 19, 20, 21, sei lá, por ali. É fantástica ali a descrição que ele dá da paisagem desse percurso. Né? O que tem no horizonte do caminho chamado Jesus? O céu, a eternidade. Então, provavelmente, eu vou levantar uma hipótese aqui, os judeus viram outra paisagem. Não foi essa, eles não conseguiram vislumbrar. Coisa que a igreja primeira viu. A primeira igreja conseguiu enxergar. Tanto que vários seguidores do caminho, né, depois vieram ser os cristãos, foram colocados em situações de morte e não tiraram o olho do Cristo, do caminho, porque o caminho apontava para o horizonte eterno.
Então, anotem essa ilustração que é muito importante para não esquecer qual é o objetivo da aliança, a nova aliança, que é o próprio Jesus Cristo. Tá? Vamos em frente. Ponto 3.2. Cristo como verdade. Aí eu faço uma pergunta. Vamos ver se vocês vão agora vir na pergunta. Toda verdade tem um propósito de revelar algo. O que Cristo revela? O que Cristo está revelando com a sua verdade? Vamos lá? Na minha opinião, Cristo está revelando o perdão, né? A verdade dele. Oh, vou anotar. Eu não anotei nada, eu só vou anotar aqui. Perdão. Boa. Muito bom. Mais algum? Ô, Frank, Oi. ele está revelando exclusividade. Opa, desenvolve isso aí. Como assim? Não entendi. É porque no momento que ele diz eu sou, ele chama atenção para uma exclusividade. Exato. Então, Oh, muito bom. Gostei. Exclusividade. Nele, né? No caso, ele é o exatamente. caminho, ele é a verdade, né? Exatamente. Ele não focou, né, na religiosidade. Ele focou, trouxe, chamando a atenção para uma exclusividade, deixando claro essa exclusividade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Ele não relativizou a fala dele, então ele chama muito a exclusividade. Na verdade, a adoração judaica também, né, olhando para o Antigo Testamento, no desenvolvimento, ela era uma adoração exclusivista, ela excluía, né, excluía as demais adorações. Deus quis mostrar isso através da nação. E Jesus, então, ele retoma essa também exclusividade no Novo Testamento, né, mostrando que ele era, né, que ele é. Gostei. Perdão, exclusividade. Mais alguém? Reconciliação, eu acredito que ele também trouxe a reconciliação. Perfeito. Reconciliação. Como, irmã Maristela? Essa reconciliação acontece de que forma? Para quem é? Consegue? Entre nós e o Pai, né? Entre nós e Deus, né? Porque a gente já não tinha aquele livre acesso como nós temos hoje, né? Porque através de Cristo o véu se rasgou e nós temos esse livre acesso. Não precisamos mais de sacerdote, não precisamos mais de intermédios. Nós mesmos podemos chegar ao Pai através de Cristo. Assim eu entendo, né? Não, perfeito, perfeito. Cristo como verdade. Eu pergunto, o que ele revela? Vocês responderam. Perdão, exclusividade. Eu gostei disso aqui. Reconciliação. Mais um para fechar, 4. Eu gostei disso, gente. Até para pregar. Vamos pregar. Frank, O- não é para dizer minha opinião aqui, mas só para dar parabéns para a classe, que classe inteligente, né? Orgulho. Cara, que coisa boa. Meu Deus. Ô, Frank, Diga. Pode- Opa. pode, senhor. Ó a trovoada aí, gente. Ó. Mas, ser bom, senhor, o principal que ele vem revelando é o amor, né, Frank? Na verdade, achei que ninguém ia falar isso. Ô, me arrepiei. ele quebra todo o paradigma, né? Cara. De divisão, de acepção de pessoas, né? Meu Deus, entendeu? Esse é o principal, né? Eu acho que ele vem quebrando tudo. Cara, a gente pode encerrar a aula já. Já ganhei o dia. Olha só. Cristo como verdade, é o item 3.2. Aí eu lendo isso aqui, eu perguntei, a verdade é uma revelação, né? Ela tira nós da ilusão. Mas o que ela revela? No caso, Cristo, né? Aí vocês vêm com esses 4 socos no meu estômago. Perdão. Exclusividade foi demais. Reconciliação
e aí vem um trovão lá de governador dizendo amor. Meu, isso aqui... Jonas, eu pensei a mesma coisa, eu ia te chamar e ia te falar isso, e tu, ainda bem que nós estamos na mesma sintonia. Vocês estão estudando, gente. Porque vocês entenderam a pergunta. É isso. Então, o que tem que ser apresentado nessa aliança? Reconciliação, amor, perdão, exclusividade. Não necessariamente nessa ordem que eu montei, é claro, né? Aliás, que vocês montaram. Mas, bom, vamos em frente. Parabéns. Nota 9 para vocês, porque eu não dou 10 para ninguém. Não dou, meus alunos ficam doidos. Ô, professor, fiz tudo lá, tu não me deu 10. Não dou 10 para ninguém. Nunca ganhei 10. Oi. Jesus como verdade também é a regeneração do pecador ao nome, né? A nova criatura. Verdade. Ele Regeneração. regenerou, né? Isso aqui é mais forte ainda. Eu tô pentecostal hoje, hein? Isso é forte, irmão. Verdade, irmão Paulino. Regeneração. Que ele nos fez nascer de novo, né? Regenerou. Gerou e regenerou. É verdade. Olha, porque aula, senão nós já ia dar uns glória. Ficou bom isso aqui, hein? Isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que a verdade revela? Aí vocês montam aí o sermão de vocês agora, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que ele está revelando com essa verdade, meu irmão? Tipo Malafaia, né? Meu irmão! Olha, vocês estão de que toda verdade é reveladora, né, Frank? Isso. Quando eu li isso, eu pensei exatamente, mas ela revela alguma coisa, né? Cristo está revelando alguma coisa. O que ele está revelando? Aí eu pergunto, vocês me respondem desse jeito, aí vocês me quebram. Oi, professor. Eu acredito que Cristo revela, através da vinda dele, né? O quão grande Deus amou a humanidade apesar dos seus pecados, apesar de se desviarem da verdadeira palavra. Eu acredito que essa é a maior e grande revelação, que apesar de tudo que a humanidade fez, se desviou do Senhor, mesmo assim, com grande amor, ele entregou o Filho unigênito e enviou a terra para salvar. Olha que com a fala da irmã Jo, o que eu tiro? Jesus revela que apesar de mim, ele é. Apesar de eu ser o que eu sou, essa coisa aqui, ele é. Tudo. Ele é reconciliação, ele é amor, ele é perdão, ele é exclusividade, ele é regeneração. Apesar de mim. Por quê? Porque eu preciso crer para que essas coisas funcionem, porque esses conceitos se materializem, porque senão ficam apenas conceitos, né? Eu já estou dogmatizando a coisa, não é para dogmatizar. Vamos em frente, senão eu fico por aqui. Vamos embora. Parabéns, obrigado. É isso aí, gostei. O Jonas, pelo jeito, também. Olha só, gente, que coisa boa. A letra C do 3.2, nós lemos apenas Cristo como verdade, o que ele revela. Deixa eu ver o que eu puxei aqui. Não, eu puxei... Tá aqui. Assim sendo, em sua encarnação, ele trouxe essa verdade da redenção aos homens. Ponto. Em sua ascensão, ressurreição e glorificação, ele assegura aos remidos a mais plena participação, isso aqui pode ser sinônimo de reconciliação também, de exclusividade também, em toda a sua glória e em sua natureza divina. Letra C, eu também grifei. Jesus é o verdadeiro caminho pelo qual o homem e a mulher, homens e mulheres, devem retornar a Deus, porque ele é o exemplo supremo e ilustrador deste caminho. Então, quando eu falo do caminho de Jesus, o Jesus enquanto um caminho, como a minha mente ela expande, né? Eu penso na paisagem, porque um caminho, quando Jesus fala que ele é o caminho, não é um caminho no meio do nada, pode ser, né? Até no meio do deserto, mas tem uma paisagem, tem um horizonte. E para onde caminhamos com Cristo? Para o céu, né? Para a eternidade, enquanto cristãos, enquanto crentes nessas verdades bíblicas. Assim aceita e crida por toda a cristandade. Muito bom, gente. Agora nós vamos dar um pulo. Não, ainda não. Calma, professor. Relaxa. Ô, Frank. Oi.
Na verdade, esse caminho é no contexto como o acesso, né? O acesso é ele, né? Passando por ele, tu vai se deparar com uma paisagem que é o céu, né? E todas as maravilhas, né? Ele é o acesso, né? O acesso é ele, né? Ele está apontando para que ele é o acesso, né? Isso. E no final nós temos o horizonte, que é aquilo que eu chamo de paisagem, né? Sim, é bem isso mesmo. Cristo. Tá. Vamos aqui na... Perfeito, irmão Jaisso. Eu acho que tu pegasse bem quando eu usei o conceito paisagem. Exatamente isso que eu penso quando eu falo. A gente trabalha na ciência da religião com uma paisagem religiosa, né? E a paisagem urbana. Como que as religiões alteram a paisagem urbana? Vamos lá. 45, página 45, 3.5. Cristo e o Espírito Santo. Aí agora nós saímos do manto e vamos vir para a realidade agora. Cristo e o Espírito Santo. Aí eu já coloco aqui um grifo. A missão da igreja na era 4.0. Primeiro eu vou definir o que é essa era 4.0. Eu já falei um pouquinho antes, vou falar de novo. É a era dos dados. Tudo hoje é número, tudo é dado, precisamos de dados para fazer quase tudo, né? E a igreja? Do que ela precisa? De dados ou do conhecimento bíblico? Porque na era 4.0, tem um autor que eu estou estudando, deixa eu ver se está aberto aqui. Eu não lembro, Gagliardo, sei lá como é o nome do rapaz, é Marcelo alguma coisa. Eu estou estudando a tese dele sobre 4.0, a era 4.0, é a era que o conhecimento não tem, esse conhecimento conhecimento subjetivo, conhecimento teórico, não vale, não tem muito valor, o que vale são os dados. E a igreja, nós, enquanto cristãos, estamos vivendo nessa era, a era 4.0. Né? Muita gente acha que a era 4.0 é apenas a era da tecnologia de ponta, né? Essa última tecnologia que é a tecnologia eletrônica, etc. Mas, missões, página 45, item 3.5, Cristo e Espírito Santo, e eu coloco missão da igreja na era 4.0. Missões e a 4.0, essa era, dá conta de que conhecimento não tem tanto valor, o que importa são os dados, né? Números. Eu vou ficar por aqui para não ir além, tá? Missões começam no poder do Espírito Santo. Ele é quem dirige, motiva, impulsiona e leva a igreja a cumprir a tarefa missionária, conforme Atos 1 e 8, Marcos 16 e 15. Eu continuo aqui embaixo. Não é sem razão que muitos comentaristas chamam o livro de Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Em razão de que todo o sucesso da igreja se deu, todo o sucesso da igreja e do seu crescimento é atribuído à ação do Espírito Santo sobre a vida dos evangelistas e do povo que ouvia a mensagem. Eu continuo lendo, conforme as palavras de Oséias de Paula, e aí tem uma citação dele aqui, ó. No curso da história, sempre que pessoas se submeteram à orientação e ao poder do Espírito Santo, são alcançados resultados grandiosos nos trabalhos missionários. Eu já vou explicar por que eu coloquei ali a 4.0, tá? Mais na frente. Eu poderia já agora fazer a pergunta, vamos lá. Se vocês fossem... Não, na outra aula vocês fizeram isso. Como está a igreja, ou a missão da igreja, que é apresentar a nova aliança, que é apresentar reconciliação, amor, perdão, exclusividade, apesar de eu não crer, regeneração. Isso aqui são elementos que estão anexos a essa nova aliança, que é o próprio Jesus Cristo, ressurreto, depois de ter padecido
por toda a humanidade, depois de ter montado a escola apostólica, depois da escola apostólica ter desenvolvido o ministério, ter implantado igrejas em lugares por onde eles passaram, na nossa era, na era 4.0, a missão da igreja, qual é? Mudou, continua sendo a mesma? Porque o livro, mais na frente, vai falar, não sei se vai dar tempo, acho que vai, eu vou correr para dar tempo, tá, gente? Ele vai falar, aqui, ó, na página... Quem lê... Onde é que tá? Na página 58, item 7, desvios da tarefa da igreja. Vou ler, já que eu estou aqui, eu vou ler. A igreja pode sofrer alterações na sua tarefa principal e, com isso, sair completamente dos planos traçados por Deus. Os principais fatores que levam uma igreja a abandonar a área de evangelização são... Tá? Depois nós vamos ver isso. Eu quero... Como é que está a missão da igreja nessa era dos dados? Era do que o conhecimento não tem tanta validade assim. Para mim tem, né? Mas os pensadores que falam sobre a era 4.0, a missão da igreja, como está? O que vocês acham? O que vocês pensam? Qual é a fala de vocês sobre isso? Enquanto isso eu vou tossir. Frank, Sim. A missão da igreja hoje ela está um tanto quanto desvirtuada, né? A gente vê que o principal, quando Cristo falou na Bíblia, sai pregar o evangelho a todas as criaturas, ele não disse que era para sair e garantir as almas que estão dentro da igreja, ele disse que era para sair da igreja, pregar o evangelho, né? A gente já percebe isso porque a igreja de hoje, ela deixa até os antepassados, a história para trás, né? Se chegar numa igreja e perguntar quem foi Daniel Berg e Gunnar Virning, ninguém vai saber quem é, né? A história está ficando para trás, as coisas estão ficando para trás. Então, a verdadeira missão está sendo substituída para garantir a própria da vida da salvação. Perfeito. Olha só, vou contribuir então. Página 50 diz o seguinte. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Eu vou direto nela, tá? Porque as outras aqui a gente sabe mais ou menos o que é. Mas vamos lá. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito feliz. Responsabilidades originais da igreja e missão. A igreja, item 5.1.4, página 50, tá? A igreja, para cumprir o mandato, olha só, mandato missionário, necessita, estou olhando o horário aí, fique tranquilo, tá, gente? Organizar-se administrativamente. Precisa, 2 pontos. Primeiro ponto, organizar seu departamento de missão que organizar um departamento de missão que canalize os esforços da igreja em missões. Segundo ponto, planejar estrategicamente os alvos. Terceiro ponto, estabelecer o povo a ser alcançado. Quarto ponto, selecionar, preparar ou treinar os candidatos. Depois vem desenvolver projetos missionários. Depois, enviar o missionário ou missionária. Depois, sustentar o missionário ou a missionária. Empreender um esforço cooperativo com as agências missionárias. Aí eu faço uma outra pergunta aqui na página 50. Deixa eu ler aqui. O cristianismo brasileiro atual está focado na evangelização do mundo? Ô, Frank. Diga-me. Essa questão aí foi abordada acho que na penúltima aula, né? Dessa questão aí, o porquê essa dificuldade, né? Sim. Essa falta de compromisso com a evangelização e até eu dei minha opinião lá, e justamente isso daqui, ó, eu falei até sem ter lido isso aqui, tu leu agora e me trouxe essa lembrança.
Sim. Falta de foco em capacitar pessoas, em instruir pessoas. Hoje nós encontramos pessoas que eles têm até vergonha de falar de Jesus, tem vergonha ou até por que não dizer medo de como abordar uma pessoa, do que vai falar, tá entendendo? Porque é uma coisa assim, ó, tu ser chamado lá na frente no púlpito, que já é uma grande dificuldade que muita gente tem, e ir lá ler uma palavra, pode até ler, mas para explanar uma palavra já é uma dificuldade, né? Imagine só estar na rua e falar de Jesus. Eles têm uma grande dificuldade. Então, isso está faltando hoje dentro da igreja. Eu falo dentro da igreja, eu estou falando do nosso ministério, né? Da Assembleia de Deus. Ela não se empenha, ela não foca nisso aí, em organizar um departamento para preparar pessoas, entendeu? Tá, deixa eu ler uma outra coisa na página 49. Eu concordo contigo. Nós já discutimos isso semana passada e agora, quando eu li hoje de manhã, eu lembrei da tua fala. Até assinalei por isso também. Olha só na página 49, último parágrafo, diz o seguinte: muitos cristãos anônimos estão cumprindo a missão nacional da igreja através de seus esforços, muitas vezes sem qualquer apoio de sua igreja, de suas igrejas locais. Uma coisa não anula a outra, tá? É isso que eu estou dizendo, que eu quero deixar cristalizado aqui no livro. O livro pontua isso, tá? Não obstante a necessidade de ter todo aquele aparato, tem pessoas que estão fazendo. Outra coisa, aqui ó, na página 48, 5.1.3, a igreja é responsável pela evangelização do mundo. Um dos principais propósitos pelos quais a igreja existe é o trabalho missionário, conforme Mateus 28, 18 e 20. Essa é a sua vocação. A vocação missionária é principalmente dos membros da igreja, como corpo de Cristo, e através desse corpo dos indivíduos. Aí vai aqui uma lista de responsabilidade. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo, é responsabilidade evangelizar local, é responsabilidade da igreja evangelizar nacional. Beleza, aí nós caminhamos até como preparar, né? Vamos para a página 51. Olha o que diz a página 51. Segundo Christian Schwarz, as 8 marcas que determinam a qualidade do desenvolvimento natural da igreja são: primeiro, uma liderança capacitadora. Segundo, ministérios orientados pelos dons. Lembra que eu falei que nós iríamos chegar numa altura do livro que os dons iam aparecer como base fundante e sustentadora do preparo desse missionário, né? Então, ministérios orientados pelos dons. Aqui daria o seminário, né? Espiritualidade contagiante. E de contágio nós estamos sabendo o que significa, né? Só não encostar está pegando hoje. Estruturas funcionais. Né? Às vezes tem grandes estruturas, mas não funciona. Pode ser pequena, mas tem que funcionar. Culto inspirador. Não vejo a hora de chegar domingo para voltar para a igreja, ou terça, ou quinta, eu quero estar lá. Grupos familiares. Evangelização orientada para as necessidades. E o 8º, relacionamento marcado pelo amor fraternal. É isso que já foi falado lá nas características dessa aliança. Então veja que a página 50 e a 51, elas trazem para nós elementos que são básicos e devem ser cumpridos minimamente para nós dar conta dessa responsabilidade que é a missão da igreja. Por isso que quando eu li e cheguei na página 50, eu perguntei: o cristianismo brasileiro atual está focado na evangelização mundial? Não sei, tenho que saber ainda, uma hora eu vou saber. Vamos em frente, que atrás o horário está dando já, tá? Eu quero acabar pelo menos esse capítulo 2 agora. Bom, página 51 ainda, a estrutura organizacional precisa avaliar. 5.1.4.1. Gostaram aqui dos pontos.
a capacitação de obreiros. Aquilo que estava falando, Jais, olha só. Eu dividi o parágrafo aqui em cores, vermelho, azul, para mim ir um pouquinho devagar. Ó. Os líderes devem concentrar seus esforços em capacitar outras pessoas para o ministério cristão, principalmente para desempenhar o mandato. Mandato. Nós já ganhamos, tá? Mandato evangelístico. Não estamos ainda correndo risco. Não, nós já temos um mandato, é nosso. Depois, o líder ideal que desenvolve o seu ministério também na capacitação dos seus obreiros. São aqueles que não usam os seus colaboradores, meu Deus, como ajudantes para alcançar os seus próprios objetivos e implantar a sua visão. 1 Pedro 5:3. Mais uma frase. Antes, porém, é necessário que o líder apoie, motive e esteja junto de cada obreiro, a fim de que ele cresça na graça e no conhecimento, e seja exatamente o que Deus tem em mente para a sua vida. E finaliza dizendo, um líder deve investir a maior parte do seu tempo em, primeiro, fazer discípulos, conforme 1 Coríntios 4:16. Segundo, ensinar seus obreiros, conforme 1 Pedro 5:1. Terceiro, distribuir tarefas, conforme Êxodo 18:21. E é por aí. E aí, gente? Finish? Continuamos semana que vem? Porque aqui as minhas... Ah, tem mais. Deixa eu ver. Tá, me dá mais um... É até 9h15, né? Posso ir, né? Mais um pouquinho, né? Oi. Ô, Frank, posso falar? Uhum. Esse último ponto aqui, o 3 aqui, ó, isso daqui está uma grande dificuldade hoje no nosso meio. Distribuir tarefas. Por quê? O problema é quem quer essas tarefas. Exato. Aí voltamos lá. Quem está disposto a receber essas tarefas e executar. Exatamente. Aí voltamos. Ninguém quer compromisso com, tá entendendo? É complicado. Hoje está bem complicado. Aí se vocês for assistir a gravação da aula e vocês voltar um pouquinho no começo, vocês vão ver que eu falei, né? Quem quer? Né? Quem não quer, não quer, não é obrigado. Mas se é igreja, se entender o que é igreja, se entender qual é a paisagem que tem no caminho, se entender o que é aliança, não tem como dizer não quero, né? É uma coisa, quando eu entendo, eu anulo a desistência. Mas vamos em frente. Obrigado. O problema é que assim, ó, o ser humano hoje ele tá fazendo troca, na verdade. Né? Ele está pagando para não exercer cargo. Tá entendendo? Não, é uma realidade, não é, Frank? Ah, não, eu tô pagando, eu tô fazendo a minha parte lá, tô pagando, mas eu não quero... Eu tô nessa aí, eu acho. Jesus. Acho que agora eu levei uma cajadada agora. Vai falando. Foi sem intenção, tá? Não, eu aceito. Eu tô falando no contexto geral, né, mano? Não, mas eu tô aí, não tem problema, irmão. Ih, rapaz, não dá nada. Olha só, vamos trocar de assunto. Olha só, página 58, para acabar então a nossa aula hoje, que eu já apanhei. Item 7, falando sério agora, desvios da tarefa da igreja. Eu penso que também é algo que está se evidenciando. E aqui, abrindo e fechando esse parênteses. Né? Por isso que o livro ele é rico em apontar. E aí nós, enquanto estudantes, nós temos agora uma missão de tentar solucionar. Não esquecendo o que o irmão Eduardo falou na aula passada. Pode assistir a aula que está gravado. Cuidado quando for falar da igreja, porque nós também somos a igreja. Às vezes estamos falando de nós também, tá? Por isso que eu entro aí no reino, irmão Jais, não tem problema. Eu tô aí, adoro. Vamos lá, olha só. A igreja pode sofrer alterações na sua tarefa principal e, com isso, sair completamente dos planos traçados por Deus. Os principais fatores que levam uma igreja a abandonar a área de evangelização são, letra A, falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Aí diz assim, desculpa.
Quando não temos o conhecimento necessário, por isso que a era 4.0 para a igreja, ela tem que ser, a igreja tem que ter muito cuidado com essa era dos dados. Os dados são importantes, mas o conhecimento é o balizador dessa sustentação que a igreja encontra em Cristo. Eu não posso negociar esse conhecimento em frente aos dados. Os dados são bonitos, entra bastante isso, saiu um pouco aquilo, aqui foi batizado X, Y, Z, a minha igreja tem tanto, olha só. Mas isso não necessariamente mostra uma igreja sustentável. Tem que ter cuidado, tá? Tem que cuidar da ecologia da igreja. Esse é um conceito teológico, não sei se vocês já estudaram, a teologia ecológica. Tem que dar uma lida nisso aí, porque vocês vão ver que tem coisa para aprender ainda, tá, gente? Sobre isso. Vamos em frente. Então, aqui diz o seguinte, conhecimento necessário da palavra de Deus, deixando de realizar as determinações dele. Passamos, então, a realizar as nossas preferências pessoais. Aí, irmão Jair, quem quer? Né? Quem quer? Quem irá? Oh, nunca foi tão atual, né? Letra B, doutrina corrompida. Aí eu perguntei, o que está faltando? Né, doutrina corrompida, eu coloquei do ladinho aqui, para lembrar, para perguntar para vocês. O que está faltando? Vamos tentar. Olha só. É aqui que vem o texto que eu falei. É aqui, Mateus 10, é aqui que vem. Para mim, um dos textos mais bonitos do Novo Testamento. Primeiro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, conforme Atos 3 e 6. Do que eu estou falando? O crescimento da igreja surge também, com o crescimento da igreja, surgem também pessoas que se acham conhecedores profundos da palavra de Deus. Eu ia fazer um comentário, mas eu não vou entrar nessa. Essas pessoas trazem novas interpretações das Escrituras, colocam a técnica em substituição ao poder do Espírito Santo. Há os que colocam as obras sociais no nível prioritário, que começa a entrar os dados. Não, entreguei 50 cesta básica, 400 não sei o quê. Beleza, isso é importante também. Envolvem-se tanto com a caridade que não lhes sobra tempo em recursos para arrancar as almas do inferno. Como é que faz isso, gente? A cesta básica, o cobertor, o agasalho, uma sopinha quente, é paliativo. É naquele momento. E pode ser uma porta de entrada, mas não é o essencial, e eu não devo investir o tempo total da igreja nisso. Senão nós vamos cair no ativismo religioso. E ativismo religioso é prejudicial para a igreja. E aí, igreja do conceito mais amplo que vocês conseguem entender, tá? É um erro tentar evangelizar fazendo doações. Não devemos pensar em levar roupas e alimentos para o campo missionário, para ganhar as almas para Cristo. Quando Pedro e João entravam no templo, um coxo pediu-lhes esmola. E o que Pedro respondeu? Ele respondeu a minha pergunta. O que está faltando? A igreja nunca foi tão rica, historicamente. Basta fazer uma leitura cronológica da igreja do século XX para o século XXI. Posses, empreendimentos, territórios, ok? Mas o que está faltando? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu pergunto mais uma vez, o que está faltando? Aí, quando Jesus enviou os seus discípulos, está aqui no livro, né? Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a enfermidade e disse, aí é o texto de Mateus 10 que eu disse para vocês que eu gosto, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre,
em vosso cinto, nem alforjes para o caminho. Porque o caminho vai para onde? Aonde? A gente já sabe, né? Nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E tem uma versão que eu gosto da Bíblia, dos jovens, que começa o texto dizendo assim, eu não preciso de muita parafernália para fazer o que eu quero. Você é o meu instrumento. A versão essa da Bíblia Mensagem fala. Eu não preciso de muita parafernália para fazer o que eu quero. Você é meu instrumento. Que versão bonita, né? Então, o que está faltando? O apóstolo João escreveu: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Bom, gente, eu vou parar porque na aula que vem eu retomo. Aqui, as sociedades missionárias e a igreja. Qual é o papel dessas sociedades com a igreja? Tipo, grandes... Aqui fala até do departamento, tá? Que a gente cria na igreja, mas tem outras áreas que também fazem missões. Como, por exemplo, tem jovens que estudam medicina e vão para aqueles médicos sem fronteiras, porque eles têm livre acesso a países que geralmente as pessoas não podem entrar para evangelizar, e como médicos ou enfermeiros, eles conseguem, então, fazer essa evangelização em territórios de conflito, ou territórios islâmicos ou comunistas, né? Onde é proibido professar uma fé diferente, no caso do Islã, e no caso do comunismo tem que ser ateu. Então, eles acabam... Irmão Frank, conseguindo... Oi? Eu estava levando, né, o que você está falando desde o começo. O problema da igreja hoje, a gente não consegue exteriorizar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente aprendeu. Jesus, ele falou assim, ficar em Jerusalém, né, e para buscar do alto o poder de Deus. Eles ficaram 10 dias ali esperando a promessa. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o combustível do crente sair e exteriorizar a fé dele é o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, os dons espirituais. A igreja não deve se preocupar com obra financeira. Sim, se tiver um necessitado, vamos ajudar. A Bíblia diz que os novos convertidos era o contrário. Trazia para a igreja, vendia tudo que tinha e colocava os pés do apóstolo, e ninguém tinha nada em comum. Era tudo da igreja, era dos novos convertidos. Só que o que traz essa função do evangelho, que traz essa função da igreja, para da inércia, sair de 4 paredes, é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos acomodados, estamos parados. Por quê? As pregações de hoje falam sobre cruz, sobre renúncia, sobre batismo com o Espírito Santo, fala sobre mudança de vida, regeneração, dons espirituais. E a gente analisa como é que a igreja está parada, a igreja estagnou. A igreja, na verdade, ela inchou. Ela não cresce mais naquela força que ela tinha há 20, 30 anos atrás aí. A igreja, nós estamos com mais de 50 mil crentes, ou 50 mil crentes desviados. Tem outra igreja desviada lá. Em vez de nós ganhar, nós estamos perdendo, falando no geral. A Bíblia diz, irmãos, que no tempo de Elias, ele pregou contra 850 profetas, que era de Baal. E ele venceu a peleja. A Bíblia vai dizer também que no tempo de Jesus a igreja começou com 12. O apóstolo Paulo, ele pregou em toda a Ásia e pregou em parte da Europa também. Ele diz que não teve lugar que ele não pregou, então foi anunciado o evangelho, porque com a eficácia do Espírito Santo, dinamismo. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo de Deus. Cadê o batismo do Espírito Santo na igreja? Cadê a língua estranha? Cadê a profecia?
Hoje, existe poucos profetas que revelam adultério, pecado, que mandem a pessoa mudar de vida. É por aí, meu querido. Perfeito. Precisamos rever. Há uma Perfeito. preocupação muito grande da minha parte. Diga. Eu queria fazer em cima, eu já estava para falar exatamente na mesma linha que o irmão estava ali, mas para fechar rapidinho, assim, sei que o horário já deu. No livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos experimentaram o enchimento do Espírito Santo por muitas vezes na vida deles. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, Atos 2:4, mas depois em Atos 4:8 ele foi capacitado novamente, cheio novamente para falar perante o Sinédrio. Então, o que está faltando é esse enchimento, porque às vezes eu me enchi num determinado momento e parei de me encher novamente. Então, eu preciso dessa capacidade teológica, intelectual, mas esse enchimento, ele é contínuo. No livro de Atos, que é o começo da primeira igreja, como tu fala, igreja primitiva, eles foram cheios repetidas vezes. Então, a igreja não pode ficar se lembrando do passado. Nós hoje temos que nos encher e fazer o que nós temos que fazer. Pregar com autoridade, né? Sermos cheios do Espírito Santo, porque Deus não deixou de operar, isso é fato. Cabe a nós ter essa consciência de nos enchermos hoje, né? Efésios 5:18. Cheios do Espírito Santo é um imperativo hoje, amanhã, 2022, 2030, e assim nós vamos colocar fogo na terra aí. Não, já tá pegando fogo no Amazonas, tudo lá, rapaz, calma. Vamos falar duas palavrinhas só. Vai lá, eu tenho que encerrar, vai. Só pegando o gancho do irmão Wagner aí, ó, esse enchimento contínuo, ele vai vir através da nossa entrega e da nossa busca, na verdade. Entendeu? Exato. Se nós paramos de buscar, vai parar o enchimento contínuo. Essa é a realidade. Olha, daria aqui uma baita problemática, né? Cessou o azeite. Mas deixa quieto, não comentem. E cessou o azeite. Lembra da passagem lá no Antigo? E cessou o azeite, né? E parou o azeite. Mas vamos para a próxima aula. A gente continua, então, esse assunto que é muito bom. Desperte em nós a vontade. Isso é bom, falar, expor, porque essas são as reflexões que aparecem desse método ensino-aprendizagem que a gente aplica aqui. Eu fico muito feliz quando vocês contribuem, porque enriquece a aula. Simples assim, a aula fica rica. Mas já são 9h15, é aquilo que eu tinha combinado, né? Até as 9h15. Na semana que vem, então, nós fechamos o capítulo 2 aqui, com a página 60, Sociedades Missionárias e a Igreja. Começamos, aí sim vocês vão ver, capítulo 3, Homem, a Mulher e a Chamada Missionária. Aí, meu... Vai ser muito boa a aula, tá? Eu espero que seja tão boa quanto foi hoje. Vou me preparar para isso. E do dia 26 estaremos na igreja, então, para falar um pouco da Janela 1040 e finalizamos esse livro de missiologia e também a minha participação com vocês aqui no ano de 2020. Eu sou servo de vocês, o que for preciso, e eu tiver disponível, eu vou sempre estar com vocês aqui. Irmão Jonas, quer dar o amém? Quer dar a oração final? Fica à vontade. Eu prefiro que seja o senhor. Amém, professor. Vamos agradecer, então. Nos resta agradecer, né? Depois de uma aula abençoada dessa aí. O horário não permite e nem precisa, né? De mais nada. Só agradecer a Deus. Então, convido vocês a agradecer comigo, a Deus, nesse momento. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esta aula, pelas palavras que foram ditas.